Salve, salve você aí de casa, programa de quinta no ar. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa de quinta e não se esquece de se inscrever, curte o nosso canal Imaculate, né? Manda pra todo mundo, compartilha. E ativa o sininho, pessoal, para você não perder nenhum conteúdo. Muita coisa boa. Esse canal vai estar recheado de conteúdo cada vez melhor. Muito bom. Vamos mandar um abraço hoje muito especial, que tem a ver com o nosso convidado que está vindo aqui hoje. Quem será? Um abraço muito especial para todos os seminaristas de Rio Negrinho. Isso mesmo. E do seminário também de Maringá. De Maringá. De Maringá também, já vamos fazer esse link aí. Spoiler. Em especial para os padres Diego e Zaqueu, que abraço. Conviveram com ele aqui no seminário. Isso mesmo. E quem vai ser o nosso convidado hoje? Hoje temos o nosso querido Frater Renato aqui com a Frater Renato, diretamente de Paranavaí. Paranavaí, a capital dos botecos, segundo o Google. Mas, pesquisa aí que é verdade, a gente não tá mentindo. Já vamos contar essa história aí. Mas ele disse que é de Maringá. Então, não perca o programa de hoje, confira e roda a vinheta. Música e muita alegria encontrará. Programa de quinta. Preparados, é tanta coisa boa que você verá. Programa de quinta. Se anima, vai começar. Programa de quinta. Se anima, vai começar. Programa de quinta. Primeiramente, então, Frater Renato, a gente quer dar as boas-vindas para ti, né? Muito obrigado por aceitar esse convite de vir aqui compartilhar um pouquinho da tua história com a gente, dos teus perrengues e das histórias da vida. Seja bem-vindo, né? Muitas histórias boas, né, Frater? Muita coisa boa. Pois é, acho que vocês têm um arquivo secreto aí perigoso. Eu falei, pessoal, pra ele ali dos perrengues e tudo ali, porque ele tava meio com medo por trás das câmeras. Meu Deus, ele assiste... Continuo com medo. Ele assiste o programa de quinta, ele já viu que, né? Às vezes a gente Não, mas você tranquilo, né? Sim. Bem tranquilo. Então, vamos começar lá pelo comecinho, como de praxe. Nascido em Maringá, certo? Como foi essa... Mais ou menos. Não é? Explique. Bom, então, na verdade, essa história de onde eu nasci é um pouco polêmica, né? Porque eu nasci em Paranavaí, que é uma cidade que fica mais ou menos perto de Maringá, né? Mas assim, é uma cidade pequena, né? Se você coloca lá no Google Paranavaí, um dia eu fiz esse teste, né? Aí aparece assim, uma cidade no interior do Paraná que se destaca pelos seus botecos e praças, né? Isso tá no Google. Aí eu falei, né? Super atraente, assim, a cidade. Então eu vou dizer que eu nasci em Maringá. E aí, assim, com 1 ano de vida eu fui pra Maringá, minha família foi pra lá, né? E até entrar no seminário eu morei ali. E toda a minha família mora lá hoje. Então, por isso, pra mim, é mais fácil dizer que eu moro em Maringá, né? Até porque, se me perguntar, conhece o bairro tal em Paranavaí? Eu nem sei onde fica, né? Até porque não tem um bairro, né? Meio que, de certo, tudo é Paranavaí só, né? Mais ou menos assim, né? E aí o legal é assim, quando eu entrei no seminário eu dizia isso, né? Eu sou natural de Paranavaí, ou de Maringá, e tudo certo. Até alguém descobrir. Até que em determinado momento, nós estávamos acompanhando os resultados de uma eleição, acho que foi em 2012 isso, né? E aí tava lá aberto uma guia no meu computador, né? Paranavaí, resultados da eleição para prefeito, né? E aí tiraram uma foto daquilo, naquela época, né, acho que nem existia print ainda, né? Mas tiraram uma foto e aquilo daí foi, assim, a revelação de que eu era... De Que Paranavaí. não era de Maringá, exatamente. E no Google tá mais legal a descrição de Maringá, não? Sim, Maringá é uma metrópole, né? Metrópole, nossa, é por isso que ele falou metrópole, né? Não é... Não é pouca Não coisa, sei só não. bar, campinho e igreja, né? E falando de família, são 2 irmãs, é isso? Como é que é a Olha que família? interessante, você já... Não, só... Como que é? Ela chutou. Aham. São 2 irmãs mesmo? Isso, eu tenho 2 irmãs. Uma de 38 anos, que é a Rose. 38 ou 37, Rose, desculpa se eu errei. E a outra irmã tem 27, que é a Sônia. E eu sou o terceiro filho, né? Eu tenho 20 algo. 20 algo. E tem um... Até eu acho bem contraditório pra gente que conhece de mais tempo, né? O Renato por trás da função. Dizem, o Renato é tímido. Eu não acho o Renato tímido, né? Porque eu conheço você
por trás dos bastidores, né? Eu sei o que você aprontava lá no seminário com os padres, Não né? aprontava nada, Já não sei essa parte ali não. A gente vai chegar nesse Já vamos ponto chegar ainda, a lá. gente vai chegar nesse ponto. Olha, na verdade, assim, eu fui muito tímido já, né? Eu lembro que a minha mãe, ela brincou comigo uma vez, porque um tio meu chegou em casa e, assim, eu morria de medo de pessoas, né? Então era só meu pai, minha mãe, minhas irmãs e pronto. E um tio meu chegou lá em casa e minha mãe disse assim, né? Eu falei, mãe, eu tô com vergonha. Ela disse, tá bom, ô pamonha, vai se esconder debaixo da cama então, né? Eu falei, tá bom, ela mandou, né? Eu fui e me escondi. Obediente. Então, assim, eu era muito tímido, né? E acho assim, até hoje, num primeiro contato, às vezes eu sou um pouco mais fechado, assim, né? As pessoas dizem, nossa, cara sério, cara silencioso. Mas aí depois que conhecem de fato, assim, veem que eu sou bem, assim, Não é também. tão tímido assim, né? Aham. É, O Thiago, que já teve aí como cúmplice muitas histórias, sabe disso. Ó, não temos provas, pior que tem provas. Tem provas. Os padres do seminário aí podem testemunhar, né? Tem até vídeo. dá pra achar esses vídeos, né? Dá, vamos tentar fazer o estagiário achar esses vídeos e a gente vai Vamos lá, colocar. o estagiário vai trabalhar. Se der, a gente vai ter um linkzinho pra colocar aí. Gente, não produz prova, não. Deixa assim. É melhor, né? É melhor. E soubemos uma história assim que você não gostava de ir pra escola, é isso? Como é que Então, era? Olha, Quando era pequena. É verdade? eu me lembro dessa ocasião. Não gostar de ir pra escola e querer se tornar padre, que é tipo só um estudo na vida inteira, assim, não faz muito sentido, né? É, mas naquela época a gente não tinha essa... não fazia esse tipo de De reflexão. É muito existencialista pra um piazinho. É, eu me lembro de uma situação assim, e eu tinha ali uns meus 5 anos, eu acho, 5 ou 6, né? Eu tava no prezinho ainda. E eu estudava numa escola ali perto de casa, né? Dava uns 15 minutos a pé. E eu não queria ir pra aula aquele dia, né? Só E aquele eu dia. falei, olha, aquele dia em especial, assim. E assim, minha casa não tinha nenhuma porta que tinha chave, né? Não sei porquê, mas acho que era casa meio antiga, assim, então nenhuma porta tinha fechadura. Ou porque era em Paranavaí, só tinha vocês, tipo, lá Não, naquela é Maringá rua. já. Ah, Maringá, é Mais mais, respeito. é mais perigoso. É mais perigoso. E aí, assim, o único cômodo da casa que tinha como trancar era o banheiro, né? E eu lembro que eu fui pro banheiro, me tranquei lá e falei, vou ficar aqui até que eu veja que passou o horário de ir pra escola, né? E eu era esperto, assim, eu sabia que dava pra entrar na segunda aula, né? Então eu esperei até passar o momento de entrar pra segunda aula. E eu falei, bom, agora posso sair, né? Mas agora eu tenho que negociar ali com a minha mãe, né? Que tava gritando na porta fazia mais de 1 hora. E aí minha mãe disse assim, não, Renato, pode sair, filho. Eu falei, mãe, mas a mãe não tá brava? Não, a mãe te perdoou, né? Eu falei, olha que lindo, gente, né? Foi uma experiência mística, assim. Muito mística. Eu falei, não, tá bom, mãe, posso sair então? Pode, sem problema, Renato, não vai acontecer nada, né? E no que eu abri a porta do banheiro, assim, tava ela com uma varinha de jabuticaba verde, né? Nossa! E acho que eu nunca apanhei tanto na minha vida, assim. Naquele dia eu aprendi a gostar de estudar. Daí foi pra escola. Aprendeu a gostar de estudar e não confiar nas pessoas. Nunca confie em promessas, meu filho. E aprendi que palavra de mãe às vezes é enganosa. Tem que sentir o tom, né, da conversa ali. E além desse atropelamento aí que tua mãe te deu com varinha, você já foi atropelado também. Gostei do trocadilho. Olha, Essa pegou, né? Esse gatinho tá vendo? pegou, Ó, né? ele tá desde da 1 da tarde preparando essa tiradinha. Eu fiquei pensando, essa vai dar muito bom. É, na verdade eu fui atropelado também, né? Tem umas coisas assim meio trágicas na minha vida. Como é que foi? Mas eu me Pequenininho lembro- também, né? Oi? Pequeno também. É, isso foi tudo assim com de 5 a 7 anos mais ou menos, né? E eu me lembro que tinha um vizinho meu que estava gripado e a mãe dele foi levá-lo no hospital, que também ficava ali perto de casa, né? Maringá é tudo assim, cidade grande, tem tudo ali, né? E nós estávamos indo pro hospital e aquela coisa de pobre é assim, né? Vai a família inteira pra tudo, né? Tem que ir em bando. A minha avó dizia que a gente andava tudo em caravana, né? Era o momento que podia sair de casa. E fomos todos ali pro hospital e na hora de atravessar a avenida, assim, a gente brincando, correndo, não sei o quê, né? E eu passei na frente do carro, assim, né? E bem de boa, né? E o carro me pegou, assim, eu voei, né? Nossa, foi E é uma coisa assim um bem... atropelamento mesmo. bem de filme, Raiz. né? Aham. E aí, assim, legal que eu tava deitado, né? E Legal. Morrendo. assustado, assim, né? Sem dor, mas super assustado com o negócio, né? E minha mãe, assim, super calma, super tranquila, chegou assim, né? E ao invés de perguntar se eu tava bem, ela começou a me bater. Meu Deus, terminou de quebrar. E eu acho que eu nunca apanhei tanto na vida igual naquela ocasião, né? Eu lembro Apanhou do mais motorista. do que quando não foi pra escola.
Pois é, ali foi Nossa! o evento, assim. Mas porque você fugiu, assim, dela, por isso que... É porque eu fui atropelado, né? Meio contraditório. Pois é, foi atropelado e ela te deu uma surra. E daí eu me lembro, assim, que o motorista do carro chegou na gente e falou, né? Olha, tá com alguma dor? Eu falei, sim, aqui. Ah, mas é por causa do chinelo, né? Não por causa do atropelamento, né? Então, assim, minha família é muito pacífica, muito... A família pode ser, talvez a mãe não. Que doideira. E a gente descobriu também suas comidas típicas favoritas. E, assim, a gente sabe que você gosta muito de arroz com beterraba. É. Nossa, A irmã falou pra nós, é até tudo a a tua gente irmã já- que falou. É tudo isso é história, já, ó, Rose é tua culpa. Já entregou. Já A gente tem que entregou. fazer um outro com ela, e daí eu vou ter as histórias pra contar também. Vamos lavar roupa suja. Eu gosto disso. Mas, sim, eu odeio arroz até hoje, assim, eu não gosto de arroz, né? Como quando não tem outra opção, daí eu disfarço ali com Não comer arroz. ketchup, gosta com de arroz caldinho. mesmo? Não, nunca gostei. Você come com o quê? Com E- ketchup? É, com ketchup, assim, é bem coisa de paranaense ficar misturando assim, essas Ah, coisas, mas é né? bom? Arroz com ketchup? Já Aí, experimentou? conhece? Já comi? Tá vendo? Gente, aqui é cultura, ó. Tem que provar. E numa ocasião, de fato, eu não queria almoçar, né? Porque, diferente de agora, antes eu não comia muito, né? E Diferente agora. eu acho que eu tive uns 17 quilos, assim, até jovem quase, sabe? Até entrar pro seminário. É, mas aí minha irmã fez, assim, um prato de arroz com beterraba, né? E aquela coisa, assim, imagina a maravilha que é um prato de arroz com beterraba, né? É meio zoado. E eu não queria comer, né? Evidentemente, já era inteligente desde aquela época, né? E minha irmã, assim, com chinelo do lado, sabe? Vai Me fez comer. comer o prato inteirinho, Nossa. assim, sabe? Depois disso, nunca mais eu quis saber nem de arroz e nem de beterraba. Ficou Trauma. trauma agora. Traumatizado. E você sempre teve alguma vontade, esse chamado para ser padre? Ou como que foi esse chamado, assim? Desde pequenos já se pensava assim, minha família era de igreja, não sei. Uhum. Explique Como esse, que entrou esse chamado. nessa linha, assim, né, pra ser religioso? Aham. Então, eu me lembro que a minha mãe e as minhas irmãs eram muito de igreja, né? As minhas irmãs tocavam na missa, a minha mãe também. Não tinha nenhuma pastoral, mas era de missa dominical, né? E meu pai, assim, é um pouco mais sem vergonha, né? Até ele deve estar aí assistindo, pai, cria vergonha. Mas minha mãe e minhas irmãs eram bastante de igreja, assim. E eu me lembro que eu ia junto, né? E via ali elas tocando violão e meio que queria participar, tentava ajudar de alguma forma, mais atrapalhava do que ajudava, né? Mas acho que ali meio que nasceu um chamado vocacional, né? Mas assim, eu lembro 2 acontecimentos muito específicos que eu acho que foram os momentos nos quais esse chamado se confirmou. O primeiro foi uma ocasião que nós fomos num mosteiro que havia em Maringá. E assim, eu piazinho também, né? E eu perguntei para minha mãe, né? O que é um mosteiro? O que são monges, né? Do que se alimentam, onde vivem. E a minha mãe disse assim, olha, monges são padres que vivem trancados rezando pelo mundo. Foi uma coisa assim, mais ou menos, a explicação que ela me deu, né? E eu achei aquilo tão, assim, fascinante, né? Saber que tem padre que fica ali trancado, rezando. E eu falei assim, eu quero ser padre e quero ser um padre assim, né? Nem sabia o que era vida religiosa ainda, nada disso, né? Mas sabia que eu queria esse estilo de vida, né? Uma coisa que hoje eu digo que é a vida religiosa. E depois daquilo eu falava para todo mundo, né? Quando os professores me perguntavam assim na escola, né? O que tu quer ser? Era engraçado porque os que estavam à minha frente diziam, né? Jogador de futebol, que é a clássica, né? Jogador de futebol, médico, engenheiro. Aí eu dizia ou professor ou padre, né? Ou seja, desde sempre eu tive assim uma fadada pobreza. Mas de fato, assim, 2 coisas que eu queria ser, né? Ou professor de história, português, ou padre. E eu me lembro que nós fomos num grupo de oração da Renovação Carismática, que minha irmã era serva, né? E por um tempo foi vice-coordenadora também, eu acho. E eu lembro que a pregadora se chamava Patrícia. Nunca mais soube dela, mas lembro do nome dela até hoje, né? E ela disse assim, lembro até o conteúdo da pregação, e eu era de fato muito criança. Ela disse, Deus é pai, mas é um pai que tem um amor que nenhum outro pai no mundo consegue ter, porque Deus tem um amor que supera tudo, e o amor de Deus é uma coisa que preenche a nossa vida, e não existe nada na vida que possa ser maior do que o amor de Deus, né?
E foi engraçado, assim, porque, e de fato, eu acho que eu tinha uns, sei lá, 5 anos. E eu comecei a chorar, do nada, assim, no grupo de oração, sabe? Mas era um chorar, assim, de gritar, e um chorar que eu não entendia, mas não conseguia controlar, né? Aí até alguém me tirou, assim, do grupo, me levou lá pra fora, começou a conversar, né? E falaram, olha, por que disso? O que está acontecendo? E eu não sabia dizer o que eu estava sentindo ali, né? Mas acho que essa experiência, assim, de perceber que Deus tem um amor que é maior do que todos os amores, né? Que preenche a nossa vida, que dá sentido a tudo. E por mais que a gente esteja na pior situação da vida, mas o amor de Deus ainda nos tira de lá e nos eleva, né? E acho que foi um pouco disso. E esse foi, então, com quantos anos fosse assim? Eu acho que foi uns 5 anos, mais ou menos. Nossa, que história, né? Já bem cedo, então, foi esse encontro, esse chamado. Esse foi o teu encontro que ali você meio que discerniu já um pouco da vocação. Claro que com o passar da juventude e tudo, deve ter vindo algumas outras coisas também que ajudaram com isso, né? Com quantos anos entrou no seminário, daí que você ingressou? Aham. Foi assim, com 5 anos, mais ou menos, eu já sabia que queria ser padre, né? Eu já falava, já estava certo, assim, na minha cabeça. Depois, ali, quando eu cheguei no ensino médio, a coisa balançou um pouquinho, né? Porque daí, lá em Maringá, existe essa coisa que é um vestibular seriado, né? Que são 3 etapas, e daí já fiz a primeira etapa, fui bem, daí você começa meio que sonhar com outras coisas, né? Mas, assim, de cara eu falei, não é isso, quero ser padre mesmo. E interessante que, olha que cômico isso, né? Eu queria ser padre cantor, né? E eu não canto nada, assim. Se eu cantar, todos os vídeos aqui do estúdio, a gente vai dar prejuízo pra paróquia. Mas eu falei, não, eu vou ser padre cantor, né? Como se fosse fácil também. E daí eu falei assim, Padre Fábio de Mello é cantor, e ele tem um discurso, não só por ser cantor, né? Mas porque ele tinha um discurso, assim, diferente. Padre Zezinho, Padre Joãozinho, Padre Léo. E aí, assim, eu me dei conta de que todos eles tinham uma coisa em comum. Depois do nome, havia uma sigla, SCJ, né? Eu falei, bom, não tenho a mínima ideia do que seja essa sigla, mas deve ser alguma coisa que se refere a isso que eles fazem, né? E aí eu lembro que uma madrugada, de sábado para domingo, lá em casa era internet discada, né? Não sei se vocês pegaram essa fase também. Sim. A gente é raiz, a gente. Não, já foi, Muito né? tempo. E eu e minha irmã tínhamos uma escala, assim, né? A outra já era casada, mas com a Sônia nós tínhamos uma escala. Sábado, Depois das 2 da tarde. das 2 até meia-noite eu usava, né? De fato, até meia-noite, assim, dava até briga na hora de troca de turno, né? E minha irmã, da meia-noite do sábado pro domingo, até acabar o domingo, era o dia dela, né? Isso é muita coisa de pobre metido com tecnologia, né? Porque lá em casa era a mesma coisa, porque ele só paga um pulso, né? E o pai ficava reinando ainda, porque daí ninguém podia telefonar pra você, né? Ele ficava ocupado, lembra dessa? Nossa, a gente é muito velho, né? Pois é, disso eu não lembrava, né? Eu sei que tinha aquela musiquinha, assim, pra conectar, lembra? Nossa senhora, né? Parece um mal correndo pros encanamentos do castelo. E aí eu lembro, assim, que numa madrugada, né? Que eu tinha negociado, inclusive, com a minha irmã pra ter um pouquinho mais de tempo, uma coisa assim. E eu pesquisei na internet, né? O que significa ser padre SCJ? E aí apareceu uma página, assim, né? Deonianos, Padres SCJ, Sagrado Coração de Jesus, né? Eu entrei ali, já mandei um e-mail falando, olha, quero ser padre e tudo isso, né? E ali eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. Já era catequista, já trabalhava com dízimo, com liturgia. Bem envolvido na igreja já. E aí me responderam, né? E era um padre mais de idade já que me respondeu, e me respondia por carta, inclusive, né? Aí chegou a carta lá em casa do seminário de Terra Boa na época, né? E ali comecei um processo de acompanhamento todo por carta, assim, coisa... Nossa, sentiu muito Harry Potter. Né? É, uma coisa assim. Tinha até uma coruja, assim, pra levar. Traga essa coruja. E aí, no dia 30 de janeiro de 2010, aniversário da minha mãe, eu saí de casa e fui pra Lavras, Minas Gerais, bem longe, né? Aniversário da mãe? Aham. E a mãe? Ah, minha mãe ficou arrasada, né? Ah, imagino. Ela não me conta, mas eu sei, assim, porque ela é durona, assim, né? Ela te deu uma surra, mas... Ela faz aquela cara... Ela me surrou, então ela ficou muito arrasada. Ela fez aquela cara assim de, tá bom. É no meu aniversário. Mas depois, eu sabia pelo povo da paróquia, assim, pelos meus familiares, né? Que diziam que ela chorava na missa, que sentia saudade e tudo mais, né? Então, foi assim. Com 13 anos, então. Não, eu entrei no seminário com 15, né? 15 Porque tem um processo de acompanhamento ali que foi dos 13 aos 15. Ah. E daí eu disse pra ela, mãe, eu vou entrar com 14 anos, né?
E daí ela disse assim, não, tu não vai entrar com 14 anos, tu vai entrar com 16. Eu falei, não, então vamos fazer um meio termo, eu entro com 15, né, e tá resolvido. E essa rotina de seminário daí? Aí a gente já pode começar a se envolver naquelas bagunças que Já nós vamos queremos. para essa que eu já queria saber, né? Mas como foi esse teu impacto, assim, de você viver essa vida em comunidade, no caso, com os amigos ali dos outros seminaristas e fraters? Como foi essa vida comunitária? Foi muito impacto, assim, para você, não? Você já esperava por aquilo? Eu acho que no início foi um pouco impactante, porque a gente pensa assim, não, eu vou entrar no seminário, vai ser todo mundo assim... Sabe quando você vê aquele videozinho sobre a Santa Missa, que tem uns anjos assim, né? Falei, vai ser só isso e pronto, né? E ali eu vi que, na verdade, eram todos humanos, e que eu também era humano, né? E a gente tinha briga, a gente tinha, às vezes, aí uma discussão, um aprontava com o outro, né? Coisas assim. Então, no início foi um pouco impactante, né? E também considerando que eu sou um filho bem mais novo do que as minhas duas irmãs, né? Então, por causa disso, eu meio que fui criado como um filho único, assim, né? Em alguns pontos. E ali, chegar numa casa, nós éramos 35 quando eu entrei, né? E 35 dormiam no mesmo quarto, que iam pra escola juntos, que comiam juntos, que faziam tudo juntos, sabe? Eu gosto muito de assistir futebol, sou palmeirense, assim, quase que fanático. Mas eu não gosto de jogar futebol, né? Nunca deu certo. E lá nós tínhamos futebol quase todo dia, então assim, no início foi uma experiência bem desafiadora, assim. Teve que aprender a jogar futebol. Não aprendi até hoje. Tive que estar no campo, agora aprender a jogar futebol é uma coisa mais complexa. Meio né? obrigado, né? E nessa vida ali de comunitária, igual a gente comentou no começo ali, né? Eu presenciei algumas das brincadeirinhas deles lá, principalmente com o padre, né? O padre se ferra bastante, né, no seminário, né? Não sei se os seminaristas também se ferram bastante ou vocês se protegem. Depende, né? Na verdade, assim, acho que os seminaristas, eles aprontam, mas assim, aprontam uma vez e aprontam bem aprontado, né? Sim. E os formadores, geralmente, assim, no dia a dia da vida, vão fazendo ali a sua... vão dar um jeito de se vingar da... Conta pra gente uma história que te marcou, assim, dessas de aprontar dentro do seminário. Pode ser tanto, né, daqui de Rio Negrinho, que você ficou um bom tempo ali, algumas dessas aí eu vi, e não sei se tem pior que essa ali, mas se tiver eu quero saber. Aquela minha específica? Aquela do banho lá, acho que foi o Padre Zaqueu, que tomou banho de esterco. Acho que quase todo mundo ali tomou banho de esterco, o Padre Zaqueu, o Padre Diego, o Frater Fernando. Mas eu me lembro de uma ocasião específica. Nós éramos formadores ali, né? O Diego, o Zaqueu já tinha ido para Roma, mas era o Padre Diego, o Frater Fernando, que é aqui de São Bento, o Padre Chico e eu. E o Frater Rodrigo. E aí os formandos queriam assim, não, vamos aprontar com o Padre Diego porque é o aniversário dele, né? Dia 21 de maio. E eu falei, tudo bem, né? Vamos aprontar. E aí os fratres tinham um pouco assim, mais de juízo, né? O Fernando disse, não vamos fazer nada. E assim... meio que tentou frear a piazada, né? Mas eu falei, não, vamos lá. Aí pensando assim, bom, já colocaram um porco no quarto do Padre Diego no ano anterior, né? Esse ano a gente tem que fazer uma coisa mais ousada. Foi mais leve. Assim. Ele é palmeirense. E aí nós fizemos o seguinte, é um porco pintado de verde, né? Foi pintado de verde, esse detalhe é importante, porque ele é palmeirense. Mas daí eu me lembro assim que a gente pegou bambu e encheu o quarto dele de bambu, bagunçamos todas as roupas do guarda-roupa, assim, mas... tudo bagunçado, né? Uma zona. E colocamos um carneirinho no quarto, né? E a gente pensou, um carneirinho, deixa lá, não vai dar nenhum problema, né? Mas o carneirinho começou a fazer arte ali, começou a fazer as necessidades dele, né? Nossa. E aí, assim, o Padre Diego, eu e ele sempre tínhamos, assim, quando faltava um mês para o nosso aniversário, a gente já tirava a chave reserva do quadro de chaves, né? Escondia nossa chave, assim, mais do que tudo, porque a gente sabia que alguém ia aprontar alguma coisa, né? E naquela ocasião, não lembro qual foi o rolo que nós fizemos, que nós conseguimos que ele não percebesse que nós pegamos a chave. E aí, assim, eu lembro que a gente armou tudo isso no quarto dele, ele estava bem tranquilo lá na churrasqueira, né? Você estava lá, né? Tava lá. Num jantar, assim, bem tranquilo, né? E aí pegamos a tobata, fizemos na tobata, assim, meio que uma cadeira, assim, bonita, um trono, né, pra ele sentar, o diretor do seminário, né? Tipo loucuras de amor, assim, sabe? Só que do seminário. Com pisca-pisca, com Olha. tudo, né? E aí chegamos lá e entregamos uma caixinha de presente, né?
Ele abriu a caixinha assim, quando ele abriu a caixinha era a chave do quarto. Já sabia. Tinha que ver a cara dele, meu Deus. E aí assim, saiu ele correndo para um lado para o outro, né, e não sei o que, aquele desespero. E eu pensei assim, bom, ele vai saber que sou eu e eu vou ser, de alguma maneira... Punido. Ele vai se vingar de mim de alguma forma, né? E dizem que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, né? Então eu vou sair perdendo, porque eu sou filho da luz. E aí, bom... Você tá dizendo que o Padre Diego é filho das trevas? Não quero criar confusão entre vocês. É uma interpretação livre. Quem conhece, interpreta. Mas aí, assim, eu falei com um seminarista, né, que trabalhava ali comigo, com essas coisas de reforma, não sei o quê, que a gente chama de factotum, que do latim significa faz tudo, né? Então, sei lá, queimou o chuveiro de alguém... A gente chama de Severino. Um pouco mais pobre. Agora eu vou chamar de factotum. Aí, ó, Já é pra tá vendo? colocar. Até parece que é chique, né? Você fala que você é um parece que é chique. factotum, o Eu povo sou até factotum. se emociona. Uhum. E aí eu falei pra esse cara, né? Eu falei pro Alexandre, ó, Alexandre, vamos lá e trocar o miolo da chave do meu quarto, né? Porque senão o Padre Diego vai descobrir minha chave, eu sei que ele tem uma cópia, que não sei o quê, nananã, e vai sobrar pra mim. E aí ele foi lá e trancou, né? E o Alexandre é um cara, assim, muito reflexivo, muito bom pra teoria, mas na prática às vezes ele meio que se perde, né? E aí ele pegou e trocou o miolo da porta, e assim, estávamos nós dois dentro do quarto, né? E aí eu disse, tá bom, então agora pronto, né? Deu certo. Dele, não, mas vamos ver se funciona. E testou a chave, né? E no que ele testou, a gente ficou trancado no quarto. Né? Ah, meu Deus. O Padre Diego zoando a gente do lado de fora, né? A noite inteira, Claro, rindo da nossa né? cara. E aí aquela movimentação de gente de madrugada, sabe? Colocando escada na janela, pra sair pela janela, pra assim... Ali eu vi que o crime não compensa. E o factotum foi demitido. Substituíram o faz tudo. Uhum. Meu, mas tinha que ver pra contribuir um pouco com essa arte ali. Mas até no banheiro. Eles tiraram tudo do banheiro dele, tinha bambu, árvore dentro do quarto. Uhum. Eu não sei como aquele homem dormiu aquele dia, pra falar bem a verdade. Que dó. Uhum. E nessas artes aí, já sofreu algum acidente dentro do... Ah, pois é, né? Já, né? É uma pergunta retórica, né? Que eu dou muito tempo assim, meio duro. Conta isso. Olha, isso aí foi essas burradas que a gente faz na vida, né? Mas um seminarista lá de Joinville, né? O Mateus José, que até hoje eu jogo na cara dele que ele quebrou o braço do fráter, né? Mas estávamos, Padre Diego e eu, brincando com ele, né? E ele assim, meio que provocando a gente, não sei o quê. E uma hora acho que ele meio que deu um tapa no Padre Diego, assim, mas de brincadeira, né? E aí o Padre Diego começou a correr atrás dele. Eu falei, opa, vou também, né? E aí começamos os dois, imagina. E era aniversário do Cristiano, daqui de São Bento. E toda São Bento do Sul tava ali quase, né? Tomando café ali, aquela movimentação, visita, café especial, né? E aí o Padre Diego correndo atrás do piá. Mas em determinado momento o Padre Diego, né, não tem o perfil atlético que eu tenho, então parou e eu continuei, né? Falei, vamos lá, agora é minha vez, né? E correndo atrás do piá, né? Eu falei, tudo bem, agora tava quase alcançando assim, né? Aí meio, sabe quando você vai assim pra frente pra tentar pegar Agora a pessoa, né? eu Falei, agora alcancei. pronto, agora eu já consegui minha meta. Mas nessa hora tava indo reto, né? E aconteceu que o piá decidiu fazer uma curva. Fora a derrota. E aí no que ele fez aquela curva, assim, eu já tava no ar, né? E foi bem na frente da capela, assim, do seminário, né? E aí, assim, eu falei, bom, agora eu tenho que amortecer a queda, né? E aí eu tentei cair em cima desse braço, que eu falei, se eu for de cabeça no chão, vai ser pior, né? E aí no que eu caí, assim, eu já senti que alguma coisa aqui Já saiu do lugar. tinha mexido, sabe? Mas aí, assim, nessa circunstância, com todo mundo ali atrás olhando, né? Eu levantei como se nada tivesse acontecido. O braço caído. Tô de boa. Sem braço já, mas assim, bem de boa. E fui pra trás da capela, né? Nossa, E naquele momento, assim, eu com dor, eu falei, Deus, que ninguém venha aqui, né? Pelo amor de Deus, que ninguém apareça aqui. Quero viver minha dor aqui sozinho, né? E aí, assim, uns 10 seminaristas, né? Ô, Frater, o que aconteceu, cara? Não sei o quê. Meu, Frater, tá sangrando, cara, assim, né? E eu, não aconteceu nada, dá licença, né? Eu lembro que teve um que ainda insistiu, não, Frater, meu, tá feio, hein, Frater? Ajudando Falei, psicologicamente, cara, né? sai daqui! E aí ele saiu, né? Eu fui pro quarto, assim, e de fato eu tava falando, não, eu vou tirar a camiseta, coloco outra e vou pro esporte, né? Mas no que eu tentei tirar, assim, eu vi que o braço já não mexia, né? E daí, assim, quebrou a clavícula, uns 3 centímetros, eu tive que fazer todo
uma cirurgia depois, todo um procedimento. Fiquei uns meses aí de molho, né? É um Nossa. negócio de alto risco, né? Esse negócio de seminário aí. É. Um quebrou, outro quebrou a perna com fratura exposta. O Padre Zaqueu jogando É. futebol. Minha nossa. Ainda bem que eu escolhi a outra profissão. Eu acho que os formandos falavam assim, não, cada ano a gente vai quebrar um formador, né? Daí eu tive o azar de ser o escolhido ali. Da vez. Mas o legal assim, né? Imagina o provincial me perguntando, né? E aí, Frater, o que aconteceu? Como que você quebrou? Mil, né? provincial, e daí Ixi. Não, foi numa atividade esportiva. uma atividade esportiva. E Não agora deixa de ele ser, já né? sabe que não foi, na verdade. É verdade. Por favor, provincial, não esteja assistindo, se tiver, desculpa. Já trocou o provincial. É, Deu boa. Ele não vai te punir mais. E vamos falar agora sobre as viagens. Há pouco tempo estava no Chile, No um ano, Chile, um ano e Chile. meio, né? 1 ano e meio, sim, Chile. Como que foi? Essa experiência. Olha, uma experiência bacana. Eu fui para lá para estudar teologia, né? Por fim, eu não terminei a teologia lá por causa de uma reorganização da província e tudo, né? Daí voltei para terminar lá em Taubaté, onde os outros fratres fazem a teologia. Uhum. Mas eu lembro que o padre Gil sugeriu que eu fosse para lá para aperfeiçoar a questão do estudo, né? Porque lá a educação é um pouco mais assim forte, né? E também para a experiência internacional, né? E lá assim é uma província pequena que tinha pouquíssimas pessoas, né? Agora tem menos ainda. Quando eu cheguei éramos 10, agora são 5. E ali assim você meio que fazia de tudo, sabe? Então nesse sentido foi muito bom, né? Por exemplo, você chegar em outro país que fala outra língua e você já tem que fazer enterro, já tem que fazer celebração da palavra, já dar aula, já, sabe? Então, de fato, foi uma experiência muito enriquecedora, assim. Eu amo o Chile, gosto muito do povo, do país, da cultura, da língua, da música, né? Mas já dominava o idioma, no caso. Não falava nada de espanhol, Nada? né? E assim, Aprendeu tudo lá. eu descobri que eu ia para o Chile no dia 15 de abril de 2019. E no dia 15 de junho eu já estava lá. Então, assim, foi pouco tempo. E eu disse, olha, eu tenho 2 meses para ver visto, para me despedir da família, para me despedir do povo daqui da região, né, para viver os últimos momentos ali com o pessoal do seminário. Então eu disse assim, não vou aprender a língua agora, né? Eu vou deixar para aprender no Chile. E assim, o choque para mim foi quando eu cheguei, porque eu fiz conexão em Buenos Aires, né? Uhum. E aí eu cheguei assim, aí saí do avião, assim, bem de boa, né? Como se nada acontecesse. E eu falei, vou comer um lanche, né? Mas aí na hora que eu cheguei na lanchonete eu falei, tá, como que eu digo que eu quero isso? Como que eu digo que eu vou pagar com isso? Como que eu digo, né? E não tinha o peso argentino, não tinha dólar, não tinha nada, né? Tava só com o meu realzinho brasileiro ali. E aí, de fato, sabe? Você começa a escutar as outras pessoas falando, você começa... E daí, acho que vai desenvolvendo ali, né? Mas é uma língua... A gente acha que é fácil, porque parece a língua latina ali e tal, beleza. Mas quando eles começam a falar, é pegado, né? E o espanhol do Chile ainda é pior, muito né? rápido. É Porque rápido? acho que o espanhol é mais rápido que É mais que rápido existe. ainda que o argentino. Aham. Sim, bem mais rápido. E eles falam assim com muita gíria, abreviam palavras, cortam, sabe? Por exemplo, Diapo, como tá aí? Sabe, começam a falar rápido assim e tu tens que fazer o exercício de... Se virar. Os primeiros dias dá uma dor de cabeça, sabe? A gente tem Fica a gente assim. tem um... Esse é um spoiler que eu vou dar, mas a gente tem um cameraman que fala bem espanhol. Ah, é? Aham, Spoiler. aham. Muy bien, entonces. Orre. Podemos empezar? Não teve boas experiências, né, com malabarista no semáforo. Vou contar essa aí agora. Vou dedurar. Vou dedurar. Sem querer expor ninguém, Não, claro. Ele viu que o cara não era daqui, né? Daí ele falou, agora essa é a minha hora, né? Essa eu vou ganhar, vou chegar de líder. Aí ele chegou e falou que não... Eu não tenho dinheiro, orre. Daí o cara olhou pra ele, oi. E saiu. Deu, meu, cara, é um malabarista. Tipo, o bicho só ergueu o vidro, né? Subiu e mandou embora. Sorte que o semáforo abriu, né, Gustavão? Ué, mas aconteceu, né, cara? Que não bom é que eu não sou o único a passar vergonha aqui hoje. Não, todo mundo aqui já passou vergonha, mas essa eu precisava, essa tava no gatilho. Essa deu boa. Aham. Qual que é a próxima aí, Morgan, pra gente investigar dele aí? Só fala mais outras línguas já? Eu falo Incorporando isso aí. italiano e espanhol e assim, arranho inglês, né, mas bem, eu compreendo bem, leio bem, agora falar assim é um pouco ainda difícil, né? Aquele inglês meio caipira, né? Aham. O italiano domina. O italiano sim, italiano e espanhol. Já viajou pra onde, Frater? Tudo. Eu já viajei para Itália, Portugal,
E aqui, Argentina, Chile, Paraguai. Nossa senhora. O mais longe que eu fui foi Itapuá. Faceiro ainda, né? Vou viajar. Fui pra Itapuá. Nem sabia que tinha além de Itapuá alguma coisa. Existe vida além? Eu nem sabia que tinha mais coisa pra além de Itapuá. Sou bem mais pobre que você, viu? Não. Não, é que assim, interessante, né? Quem vê que a gente viajou, fala, uau, tua família, né? Tem dinheiro. Não, nada. Mas assim, é que pra minha mãe, sobretudo, pra ela é um valor, assim, a questão da viagem, né? Então, assim, ela junta lá os 100 reaisinhos por mês, ela vai... E, assim, de tanto em tanto tempo, ela propõe uma viagem, né? Aí propõe que um filho vá junto, mas minhas irmãs são casadas, não dá pra levar genro, sobrinho, que azar, né? Então, infelizmente, sou eu Sobra pra escolhido. você. Que bom. Eu pensei que era até viagens em missão, mas então é viagem familiar mesmo. Pra Itália e pra Portugal, sim. Foi missão. Não, foi familiar. Foi familiar. Uhum. Agora pro Chile, porque eu morei lá, né? Argentina também, porque Chile e Argentina, volta e meia a gente tinha que ir pra lá pra alguma coisa. E Paraguai pra comprar muamba, né? Sim. Meia senhora. Nossa senhora, quanta Todo meia. mundo já passou por isso. Sim, Quem inclusive nunca a minha comprou? meia. Inclusive a minha meia deve ser. Até não vamos falar alto, não aparece. Daqui a pouco um piazinho aqui, nem meia senhora. Não é bom nem falar muito, que eles vêm. Eles brotam assim né? E é uma coisa que é muito engraçada do Paraguai, quem foi pra lá vai entender. Que tipo assim, ó, eles estão lá, meia senhor, cigarro, senhor. E de repente começa a chover, cara, meio que tipo dá um tum, assim, uma parada no tempo, todo mundo de capinha. Capa de chuva, senhor, capa de chuva, senhor, capa de chuva, senhor. Eu falei, meu Parece que é Deus, tudo regulado, né? Mas como é que eles fazem a transformação, tipo, né? Mas é legal, assim, quem nunca comprou muamba no Paraguai que tire a primeira pedra, né? Tem que ir lá buscar, é bom. Só traz a marula que tá na cota, né? Pode trazer 12 garrafas, né? Tem pra vender aqui e pagar a viagem. Faz dessa. Eu lembro que uma vez eu comprei um radinho e eu paguei, assim, uns, sei lá, 30 reais no radinho. Cheio sabe? de luz, né? E pra mim, essa E coisa sempre assim, é uma bem- coreana falando que não se liga, né? Bluetooth conectado. É sempre uma coreana falando, cara. Aquela coreana é chata. E aí eu Eu me gosto dos lembro- coreanos. Não sei se tem coreano que assiste canal. Né? Um abraço pros coreanos. Um abraço pros coreanos. 25 de março. Mas eu lembro, assim, que eu cheguei com aquele radinho, pra mim era o evento, né? E eu conectei, assim, na tomada, né? E escutando meu primeiro CD ali, né? E todo animado. Qual que foi o teu primeiro CD? Você lembra? Aquele CD era um CD vocacional, assim, de refrões Vocacional. meditativos. Nossa, bicho é diferenciado. Pois é, né? Tá vendo? Acho que se fosse uma música, assim, mais... Tião Carreiro e Pardinho, não tinha queimado. Mas eu coloquei aquilo ali, assim, bem de boa. Na metade da música eu vi que começou um cheiro de fumaça, sabe? Que legal, né? Em 3D o rádio. Nossa, tem até cheiro, ó. Massa, É incenso! Nossa, tem até incenso a pregação do cara, muito louco. É a tecnologia, né? E assim, não terminou a primeira música. Daí eu vi que não... Não era tão bom, né? Mas é quase a mesma experiência de você ir pra 25 de março em São Paulo, né? Lá também é doido. Tipo, você tá passeando e de repente tem um cara massageando tuas costas. Ah, massageador, senhor! Você já começa a vibrar com o negócio, lá tá louco, cara? Mas é mais ou menos isso. É uma experiência bem louca também. Um pouco mais perigoso do que o Paraguai, confesso. É um pouco, né, zoado. Próximo, Mark. Vai contigo aí que você tá rindo. Quase que não consigo às vezes, né? Aqui tem uma parte perguntada algumas histórias engraçadas, mas a gente tá Acho falando que já bastante foi, história, acho que bastante não. história engraçada, né? E histórias sobrenaturais. Alguma história sobrenatural? Como assim? ETs? Vivida. Não sei. Não sei, vivida num seminário, alguma coisa assim diferenciada. Eu acho que se a gente espera, assim, um grande acontecimento, não, sabe? Tipo, nunca tive um êxtase, nunca levitei, essas coisas assim, né? Também nunca vi ninguém fazendo isso. Mas, assim, existem muitas coisas pequenas, né? Que pra mim, assim, são sinais claros de Deus, né? E eu nem, assim, consigo descrever porque são incessantes, né? Tem muitas vezes, assim, que você, sei lá, pede um sinal pra Deus e Deus mostra, assim, na hora, sabe? É incrível. Hoje eu vivi uma coisa assim. Eu estava estou fazendo um trabalho de visita às famílias carentes aqui da paróquia, né? E que são atendidas pela ação social. E assim, uma coisa específica que eu estava falando com Deus naquela hora, descendo a escada assim da casa da família, né? Era a última casa, então você já está meio desconectado, desconcentrado, né? E ele descendo a casa, falando com o seu Dirceu que me acompanhou. Mas eu estava pensando assim numa coisa, né? Falando, Deus, sobre isso, qual que é a sua opinião, né? O que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, me dá um sinal, né? E de vez em quando eu brinco, né? Que Deus às vezes dá sinal, mas a gente não entende, né? Ele podia estampar um outdoor assim pra gente perceber, né? E eu desci a escada e olhei pra frente, assim, e tava pichado no muro, ainda dá tempo, sabe?
E era exatamente o que eu tinha perguntado, né? Então eu falo assim, se nós olhamos a vida de uma forma muito racional, né? Não acredito nisso, não acredito nessas coisas, para mim a coisa tem que ser quase que esvaziando a fé, né? E ficando só com uma razão meio espiritualizada, a gente não percebe essas coisas, né? E é um grande desperdício, porque são nos acontecimentos da vida que a gente percebe a ação de Deus. O Padre Deon dizia isso, que todos os acontecimentos da vida nos levam a Deus, né? Então, acho que se for para falar de algo sobrenatural, eu digo assim, a minha vida é sobrenatural porque a cada dia eu percebo essas coisas e tenho certeza que vocês também percebem na vida de vocês, né? Verdade. Ah, sim, a gente percebe. Hoje a gente percebe, né? É. Acho que com o amadurecimento mesmo na fé, assim, você vai percebendo e pegando esses sinais, né? Mas é muito sinal. E igual você falou, tem às vezes a gente tá, mesmo nas nossas entrevistas aqui que a gente tá fazendo, tipo, conversando com alguém e a gente vivenciou alguma coisa, e aquela pessoa que tá ali, ela chega e fala um negócio pra nós, assim, tipo, nossa, parece que, né? A gente olha um pro outro assim, meu Deus, né? E tem situações, assim, por exemplo, esse atropelamento ali, né? Sabe que é você ser atropelado e sair, assim, sem nenhum arranhão, né? Exceto da paulada ali que eu recebi da minha mãe, mas do evento em si nada, né? Uma outra ocasião nós estávamos em viagem e o carro capotou 3 vezes, assim, parou numa ribanceira, uma coisa, deu perda total no veículo. Mas também, sabe que a família inteira, assim, sem nenhum arranhão, sabe? E antes de capotar, minha avó grita, Nossa Senhora Aparecida, sabe? Então, assim, Tipo, pele por ela. a gente pode dizer, é uma coincidência, né? Mas eu prefiro ser daqueles que dizem, não, é a ação de Deus, é a mão de Deus, protegendo, guiando, intervindo na história, né? Verdade. É que tem gente que morre por, né? Que dizem, aqui chegou a hora mesmo, né? Mas às vezes é uma morte tão besta assim, né? E você sofre um acidente, tipo, gigantesco e não acontece nada. Com certeza é mão de Deus, né? E voltando lá pro seminário, assim, não vida só de seminarista, mas todo esse processo, agora você é fráter já, né? Quanto tempo você já vem estudando, assim, desde que você entrou lá nos 15 anos? São 12 anos de seminário, dos quais 5 como fráter, né? 5 como religioso. 5. E daí tem mais ainda um tempo para... Eu acho que serão mais uns 2 anos. Pra ser padre mesmo. Para ser padre. A ansiedade já tá... Quase aí. Eu digo assim, é legal porque a gente não tem vocação para seminarista, né? A gente tem vocação para padre e para religioso, né? Graças a Deus, religioso eu já sou. Em Rio Negrinho, no Chile, eu vivi experiências assim de contato com o povo, de missão, de formação, de estar ali 200% envolvido com a coisa, né? E acho que isso enche o nosso coração assim de realização, né? É para isso que eu investi minha vida. Agora essa coisa assim de todo dia de manhã ir para a faculdade, não sei o quê, sabe? Meio que, por mais que seja prazeroso e tenha o seu valor, né? É evidente que sim. Mas acho que chega um momento da vida que meio que cansa, né? Você quer estar com o povo, você quer estar fazendo aquilo para qual você foi chamado para ser, né? Então acho que eu estou nessa fase assim, sabe? Chega logo, mas não no sentido de que uma formatura, né? Acabou o processo. Começa mas no o sentido processo. assim de, não, aquilo que eu escolhi para minha vida é aquilo e eu estou chegando perto disso, né? Então acho que é nesse espírito. Então, só para entender, assim, até para o povo de casa entender também. Quando você é seminarista, então primeiro você passa ali a primeira fase, né? Seminarista. O seminarista, então, é como se fosse realmente um aluno ali que ele vai estar aprendendo e adquirindo conhecimento. O fráter, então, seria o primeiro momento que você vai passar o seu conhecimento para os outros e para o povo, fazer trabalhos e enfim. É assim, isso parece um pouco complicado de entender, mas é fácil. Um padre que é chamado, por exemplo, para ser padre na diocese, ele tem uma vocação, que é a vocação sacerdotal. Então ele é seminarista, diácono, padre, né? É um processo formativo. Agora, aquele que é chamado para ir para um seminário religioso, ele recebe 2 chamados, né? Que é o chamado à vida religiosa e o chamado à vida sacerdotal. Então são 2 processos formativos que acontecem meio que ao mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, o seminarista é o processo natural para você ser padre, que é você estudar filosofia, que é você fazer a experiência do propedêutico, depois o postulantado. Agora existe uma formação muito mais específica para a vida religiosa, né? Que é o postulantado, o noviciado, e aí você professa os votos e você é religioso. Ou seja, padre, que é essa vocação aqui, ainda não, né? Então, de certa forma, ainda é seminarista porque está caminhando para isso, né? Mas você já é religioso porque você chegou na vida religiosa, você professou os seus votos, então isso que significa, né? Frater significa irmão, no latim, né?
Então, assim, o fráter, o frei, são religiosos, né? Assim como as irmãs, as freiras, as monjas, os monges, são todos religiosos, né? Que consagram, na verdade, assim, a questão é que a gente sempre vê essas coisas do ponto de vista do fazer, né? Essa semana alguém me perguntou o que um fráter faz, né? Mas, na verdade, acho que tem uma pergunta anterior, o que o fráter é? O fráter é um religioso, é um consagrado. Então, isso é o mais importante, né? Porque se eu disser assim, o fráter é o cara que evangeliza. Tudo bem, mas e se hoje, por alguma razão, eu não puder evangelizar, eu deixo de ser fráter? Não. Por quê? Porque eu sou fráter por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu faço, né? E aí a vida consagrada, a gente diz que é a resposta radical àquele compromisso que todos nós assumimos no batismo, né? No batismo, nós assumimos o propósito de ser como Cristo. E Cristo é pobre, Cristo é casto, Cristo é absolutamente obediente ao Pai. Só que aí, ao longo da vida, a gente vê que o mundo não diz isso, né? O mundo diz, olha, esse negócio de pobreza é bobagem, né? Você tem que ter muito dinheiro, você tem que possuir o mundo. A questão da castidade, o mundo também diz, olha, isso aí não tem sentido, né? Todo mundo, vamos lá e pronto, né? E a questão da obediência também, né? Meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, cada um manda em si, cada um... Essa questão da obediência, de obedecer a alguém, de me submeter, né? No sentido de colocar-se abaixo de alguém, é uma loucura, né? Mas aí, por causa disso, a vida religiosa surgiu como uma forma de mostrar, olha, é possível. E para mostrar que é possível, a gente vai viver isso com radicalidade, sabe? Então, por exemplo, a pobreza, nós a vivemos no sentido de que nós não temos nada em nosso nome, né? Então, assim, se hoje eu estou aqui e tem, sei lá, um carro, ok, eu vou usar o carro. Mas se amanhã eu for para um lugar que eu não uso o carro, eu não uso o carro, né? É interessante que lá no Chile, eu era formador, eu tinha um carro, eu tinha várias questões, assim, que a gente poderia dizer que são privilégios, né? Em Taubaté eu não tenho nenhum. E amanhã pode ser que eu volte a ter, ou pode ser que eu não volte, sabe? Então, a pobreza nós a vivemos assim, a castidade, né? E que é a consagração não só da nossa sexualidade, mas de toda a nossa vida para Deus, né? Eu vou tentar fazer, e claro que a gente nunca consegue em perfeição, em plenitude, mas a gente sempre se esforça para tentar mais, né? Eu vou fazer com que toda a minha vida gire em torno de Deus, que todos os meus afetos, todas as minhas inclinações, meus sentimentos girem para lá. E a questão da obediência, né? Obedecer a Deus através da palavra do nosso superior. Então a gente acredita que o nosso superior é a voz direta de Deus na nossa vida, que manda a gente para cá, para lá, e é isso. Então o fráter é um religioso. Muito Aula. legal. Bem explicado, Muito mais bom. do que a gente esperava. E dentro do seminário lá, nas tuas passagens aí, teve algum professor que é o teu preferido, né? Agora é hora de puxar saco. Olha, eu acho que muitos, assim, graças a Deus eu tive uma formação muito boa, né? E alguns deles já estão no céu, né? E acho que intercedem por mim desde lá. Um que eu gostei muito, o padre José Schmidt, que faleceu este ano. O padre Adolfo, que você conheceu, não sei se você conheceu, que também faleceu há algum tempo, né? E eu acho assim, o padre Berri, que foi meu professor da filosofia, meio que um modelo para mim, o padre Napoleão, acho que tem muitos, assim, que... O padre Mariano, que mora comigo hoje em Taubaté, acho que são muitos que são modelos pra gente, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha assim e diz, eu queria ser assim, sabe? E você começa... E nesse teu tempo de formação, assim, você teve... A gente tá falando de padres, né, que foi formador, mas na faculdade, você faz faculdade, digamos, fora do âmbito de igreja, né? Pegou algum professor ateu, alguma coisa assim, tipo, que deu aquele impacto? Que existe, né? Mas sabe assim, eu tive no Chile... No Chile. Sim, aqui em Taubaté os professores quase todos são padres, né? Sim, então não são ateus. E na filosofia em Brusque, eu acho que haviam alguns que não eram religiosos, praticantes, né? Mas também acreditavam em Deus. Agora no Chile eu peguei professores ateus, porque lá nós tínhamos algumas matérias assim, de outros cursos, né? Então eu sou de teologia, mas eu faço uma matéria de psicologia, por exemplo, porque existia uma carga horária que a gente tinha que preencher com outras matérias. E lá, assim, professor ateu, mesmo no curso de teologia, por exemplo, o Pentateuco, né? Tem muita gente, muito mais do que a gente imagina, que tem curiosidade pelo Pentateuco, né? Então alguém que é super ateu,
mas que tem uma curiosidade histórica, literária e que vai para a aula de Pentateuco para tentar descobrir aquilo, entender aquilo, né? Então, assim, sim, eu vivi muitas experiências assim, né? E, inclusive, era engraçado porque lá nós estudávamos no maior campus da Universidade Católica do Chile, né? E neste campus, assim, havia a faculdade de teologia, mas geralmente o papo ali na faculdade de teologia, assim, só tinha religioso, né? Então o papo era, meu fundador é mais santo que o seu. Não, o seu é mais santo que o meu. Mas eu, sabe, coisa assim de seminarista, de religioso, que Deus o livre, né? E assim, por causa disso eu falava, sabe, já que eu tô aqui, tô vivendo essa experiência que nunca mais eu vou viver na vida, de estudar numa universidade como essa, plural, grande, né? Eu vou fazer a experiência de ir para outros contextos, né? E eu lembro que eu ia muito, assim, quase todo dia, eu ia estudar, eu ia fazer lanche, eu estava mais na área de humanas, né? E assim, imagina, numa universidade grande, né? É a maior do país, uma das maiores da América Latina. Então ali você via de tudo, assim, né? Mas era uma experiência interessante, sabe? Conheceu o mundo real mesmo da universidade ali. Nossa, que... E é legal, nesse contexto, assim, às vezes você evangeliza, assim, com conta-gota, né? Porque você não vai chegar lá pregando Jesus, assim, gritando na praça, como às vezes a gente vê algum líder religioso por aí, né? Mas você vai chegar lá, vai conversar com alguém, vai se aproximar, vai partilhar a vida. Aí já começam, tu eres brasileiro? Sim, eu sou brasileiro. Daí você começa a conversar, né? Pero que tu haces? Eu sou religioso leoniano, sabe? Pero que coisa é isso? E aí você começa, assim, a discorrer e, de alguma maneira, você toca o coração de muita gente, assim. Nossa, que doido. Muito bom. Preciso aprender espanhol. Muito mais espanhol. Acho que a gente vai ficando por aqui. Agora a gente vai ter uma brincadeira. Né? Né, Não não? podia faltar. Vamos lá. Tô nervoso já aqui. Tá nervoso? Então só se prepara que já vai dar o estagiário já vai fazer acontecer. Beleza? Isso aí. E voltando com a brincadeira hoje será a seguinte: um diálogo só com respostas. Não, só com perguntas. Só com perguntas. Só com perguntas. Já errou, né? Já errei, droga. Perdeu. Então a gente vai ter que fazer um diálogo só com perguntas. E quem perder, não conseguir completar esse diálogo fazendo uma pergunta, vai pagar um mico que será o qual mico? Vai recitar uma música em espanhol. Uma música brasileira. Uma música brasileira. Vai recitar ela É verdade. em espanhol. E essa música em específico vai ser... Evidências. Nossa, que tudo em Pra chorar em espanhol. Vai chorar em espanhol. Tem que sentir o momento ali. Vamos começar então? Bora. Beleza. Mas por que chorar em espanhol? Porque você acha que eu deveria chorar em português? Eu acredito que você não poderia chorar em português? Mas nós não podemos chorar? Você acha que nós não deveríamos chorar? Deveríamos chorar? Não devemos chorar? Poderíamos rir, talvez? Mas em espanhol? Talvez em português? Mas será que não em espanhol? Mas vocês acham que a gente tem que fazer isso em outra língua? E por que não? Você achou isso criativo? Tá! Por que não? Vocês acham Vai ter que recitar! Já demorou demais pra pensar. Pode trazer a Poliana, vai ter que eu recitar. deveria ter usado por que não? Não deveria ter usado Por que eu não usei o por que não? Vai ter que recitar. Vai. Olhando pra câmera com muito amor, corneando na cabeça assim, Vamos lá. Vai lá. em espanhol, a primeira Mas tem parte. que sentir a música. Deixa eu até fingir que eu tô chorando aqui pra dar um impacto, né? Isso aqui também é errado, né? Google Tradutor. Você quer em português? Mas em português você traduz. Quando digo que não quero amarte más, es porque te amo. Quando digo que não quero más de ti, es porque te quiero. Mas tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando todo entusiasmado y ya no puedo imaginar qué va a ser de mí si te perdiera un día. Muito bom. Aí contato Deu pra para sentir lá no shows e fundo. declamações depois. Loucuras de amor. Muito bom. Pode começar você então, já que você pagou o primeiro mico. Pro Thiago? É, pra mim. É que acabou ali. Já vai errar de cara, Você já? acha que o próximo mico será da Morgana? Por que não seria da Morgana o primeiro mico? Por que não seria então do Thiago?
E por que a gente pergunta por quê? Não seria o mais óbvio para não perder? Mas pensando assim, por que eu perdi o primeiro desafio? Bugou! Morgana, já era. Deus, bugou o negócio. Mete a Bem, mão. vamos lá. Que parte parou? Minha nossa. Nossa, agora Vai lá. vocês vão ver. Para todos os apaixonados que nos acompanham agora, né? Agora chora, aperta o coração. Enfia a faca nesse peito apaixonado. Vai lá pra câmera. Nossa. Estão preparados? Nem eu. Veo mi paz que se desprende por doquier, que depois de entrego necesito hablar las cosas que eu sei e depois me nego. Parece mulher do bairro, né? Vai, Marimar, fala lá. Marimar! Pronta para a próxima novela mexicana já. Chegou a cair uma Você lágrima. vai ser aquela que tá varrendo atrás, que não fala nada, assim. Escutando as fofocas da... Que só chega assim no final e diz, por que dijiste isso? É a única coisa que eu vou perguntar, né? Morg, você começa pra ele, então, lá que você perdeu. Eu vou começar, meu Deus, já de cara, já bugou lá no... Ai, eu tô sentindo que essa vez eu fui. Você acha que dessa vez vai ser o Thiago? Você acha que a gente deveria dizer por que não, caso nós não tenhamos outra pergunta para fazer? Não seria uma boa ideia? Eu coloquei a interrogação! Foi a interrogação! Não, isso aí não tá... Droga! Vai. Não, tem que ser Midas, vai lá. Vai lá, nesse momento. Nossa senhora, não, mas não é russo. Não, eu vou fazer essa aqui e o refrão, pra finalizar a brincadeira, você vai acho fazer, que porque tinha que você pensar tem pra- uma pronúncia bonita, daí a gente nem Eu vai... só errei continuar. uma vez, nem vem. Não, Não, mas é que a tua pronúncia é boa, vai lá. Faz a estrofe e o Frater termina. E la verdade es que estou louca. Amiga. Vamos lá, de novo. Estou louca. Muito louca. E la verdade é que estou louca ya por ti, que tenho medo de perderte alguma vez. Necessito aceptar que Deus jamais vai a separar-te de minha vida. Ó, muito bom. Queremos Isso aqui é meio parabenizar. italiano, né? Não sei o que eu tava fazendo, isso aqui é italiano. Queremos parabenizar que já foi a interpretação e a mímica. E pra finalizar agora, o refrão, Vai. que é o mito do Brasil. Vamos lá. E essa loucura. Dá até Em von- espanhol. Dá até vontade de namorar pra ser corno pra escutar isso aqui. Não, acho que é você, pai. Vamos ver. Quer cantar essa parte em Acho espanhol? Ia que ficar não, massa. não, Olha lá, a gente vai ficar aqui assim, ó, na Isso, mãozinha, vai. vai. Na mãozinha. A gente vai ficar na mãozinha, vai lá. Cantado. Mas isso aqui não tem garganta pra isso não, gente. Não, Imagina vai. esse chitãozinho chororó aqui. Ó, Ele já sabe. saiu, Vai lá. Es una locura de decir que no te quiero, evitar las apariencias, ocultando evidencias, mas por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón? Pronto, acabou nunca mais. Esse foi o nosso Obrigado, Frater Aí, Renato. segura o Fábio de Mello, que ele tá chegando. O primeiro disco vai ser lançado. Já. Aham. É o, Sucesso. Acredita. é o Fábio de Melo da Roça, né? Como é que é o nome da cidade mesmo? Não vou dizer mais. Frater. O técnico depois corta essa parte. Não, vai. Não, O estagiário não corta nada. não sabe cortar. A gente quer agradecer, então, Frater, que a próxima vez que você volta aqui no programa, a gente já te chama de Padre Renato daí. Amém. Né? Vamos fazer mais uma assim, né? Isso. Espero que você tenha gostado, então, de partilhar com a gente isso. A gente brincou bastante, mas é porque a gente sentiu essa liberdade mesmo de brincar contigo, que é uma pessoa que cativa mesmo e tem essa amizade que transparece mesmo pra gente, né? Muito obrigado, então, por aceitar esse convite e que Deus e Maria sempre abençoe o seu caminho até chegar a esse enfim padre aí. Amém. Muito obrigada mesmo, Frater. Eu que agradeço, confesso que quando eles me convidaram assim, eu já tava ali rezando, né? Deus, por que o Senhor? Eu vou pagar mico assim, né? Mas muito obrigado, muito bom estar aqui com vocês e embora tenha cantado evidências aqui, mas Espanhol. experiência muito bacana. Obrigada. Beleza, então com vocês, esse foi o Frater Renato. Isso mesmo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Por onde eu ando, sinto sua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar? E me ajudas a acertar e na sua direção caminhar. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. Como seria minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração. O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração, Sagrado Coração, Coração, Sagrado Coração. Não desligue ainda esse vídeo, porque a gente tem um baita recado para dar para vocês. Isso mesmo. E o recado é para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, seguir o nosso canal no Instagram, que tá aqui embaixo na descrição o link. Ajuda a compartilhar para os amigos. Meu, nesse canal no Instagram tem muito conteúdo bom, conteúdo de evangelização, muito show de bola mesmo. Então, não deixe de seguir, pessoal. Já tira o tempinho agora mesmo aí, clica no link aqui embaixo, que o programa já tá acabando mesmo. Então, clica aqui e siga o nosso canal lá, beleza? A gente conta com vocês, pessoal. E compartilha com toda a família. Chorando em espanhol ainda. Já é risada, né? Já é risada. Formada por RBD. Vamos fazer. RBD. Quem sai, Verdade. Já vou respirar. Vamos fazer um de cada vez, então, né? Daí dá tempo do meu pensar. Tá, beleza. Então você primeiro, Dê. Não, você. Primeiro, Cada um damas. vai recitar uma parte, né? Então a gente vai fazendo. Então. Não, vai ser mais músicas, né? Dá pra Dá cantar pra ser evidências outras dos também, quatro mas músicas. façam primeiro um jogo. É, mas pode ser uma parte de evidências. Cada um recita uma parte. É porque ela é bem comprida. Pode ser. Cada um pode ter. Quem errar, então tem que recitar. Faroeste Caboclo, esse louco. Nossa, Deus nunca me mais. livre, né? Sai daqui. Você lembra do Faroeste Caboclo? Como é que seria em espanhol? Não tinha medo de estar junto Santo Cristo. É o que ele dizia quando eles perderam. Vamos lá, em espanhol. No tenía miedo, un tipo llamado Juan de Santo Cristo, era lo que todos decían. Não apareceu. Você perdeu. Não apareceu. O brasileiro é mais criativo, né? Ele se perdeu. Não E o apareceu. resto eu já não sei, porque isso aí tem